Estamos ao vivo. Olá, tudo bem? No ar, TV Travessia. Na live de hoje, nosso bate-papo será sobre o conflito Irã-Israel, que já chega no quarto dia completo de batalhas. Recebemos hoje Fernando Horta, professor, historiador, youtuber, desde 2016 combatendo a desinformação nas redes sociais. Vamos analisar junto com ele todos os movimentos geopolíticos que nos levaram à situação atual. Nos ajude a fazer essa live, mande perguntas ou comentários aqui pelo chat e alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer aí ao Fernando e aos nossos convidados também, nossos colaboradores aqui. Vou dar logo o recadinho do canal para a gente já começar o bate-papo. Dê o likezinho aí, compartilhe o link da live, chame todos que você acha identificados com o perfil do nosso canal e, principalmente, com o perfil da nossa live de hoje, do assunto que a gente vai tratar. Você pode ajudar a gente também, vai ter aqui o Pix passando durante a live aqui na telinha, e você pode fazer superchat, super stickers e virar membro do canal. Toque aí no cifrãozinho que está abaixo do lado direito, vai aparecer a opção de fazer superchat, super stickers, sua mensagem aparece ou pergunta aparece em destaque aqui no chat e a gente vai fazê-la. E você pode virar membro do canal, porque aí você ajuda mensalmente o canal a ter uma renda mensal fixa aí, ajuda demais o canal. Beleza? Eu já vou subir a galera aqui para a gente já começar esse bate-papo. Valdeirês, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Esse assunto, hein? Um assunto está na ordem do dia. Bomba caindo, né? Hã? Bomba caindo e a gente conversando aqui, analisando. Enquanto não chegam aqui, né? Boa noite, Afonso, tudo bem? Tem que tirar o... Boa noite. Então, estamos nessa situação aí. Segue os bombardeios, né? E, principalmente contra o Irã e alvos centrais nucleares, né? Estão sendo alvejadas aí. Instalações nucleares. Perigoso, né? Está bem perigoso. Tem muita narrativa também, né? Vamos chamar o Fernando, nosso convidado. Boa noite, Fernando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, me ouvem bem? Quer dizer, tudo bem é pro forma, né? Tá tudo errado, tá tudo confuso e a gente está aqui passando uma margarina na coisa para ver se, né, se tá tudo certinho, se dá certo. Pois é, vou começar te perguntando isso, Fernando. Você que é um historiador, caminhamos para a Terceira Guerra Mundial, já estamos dentro dela, esse novo formatação, essa guerra midiática, essa guerra ao vivo, quais são as limitações que isso dá à guerra tradicional, né? Uma guerra com a quente tradicional? Ou esse bombardeios, né? Essa parte terrestre, como é que você analisa isso tudo em relação ao que a gente vai de períodos de Primeira e Segunda Guerra Mundial? É o novo modelo de guerra? Então, Ricardo, não é nem novo, né? Não é nem novo modelo. A maioria dos analistas do mundo diz que nós já estamos numa guerra mundial. Porque quando a gente vai olhar a Primeira Guerra Mundial, que ela vai originalmente de 14 a 18, você volta lá atrás na crise dos Balcãs. Então, você volta para talvez 1906, ainda antes, na crise da Argélia, para discutir o início da Primeira Guerra. Então, você mostra que 8, 10 anos antes você já tinha conflitos geopolíticos significativos de mesma natureza e ligados politicamente aos processos decisórios que levaram à Primeira Guerra. A mesma coisa acontece na Segunda. Quando você vai falar da Segunda Guerra Mundial, há historiadores que defendem que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são um conflito só, um interregno, né, de alguns anos ali, de 2 décadas no meio, mas, em realidade, um conflito só, porque você tem
E as contingências do final da Primeira Guerra sendo parte integrante das casualidades da Segunda Guerra. Então, quando a gente, talvez no futuro, historiadores vão olhar para essa confusão toda e vão dizer, olha, eles já estavam ali numa situação mundial já estabelecido desde 2014, 2015, talvez algum pouquinho para 2008, com a grande crise do capitalismo, mas eu acho que a partir de 2015, com o crescimento da Rússia, da China, a reorganização macro-militar da Rússia e depois, necessariamente, um fortalecimento do BRICS, e ali a nova ordem mundial que está se formando, me parece que já tinha uma cara, os Estados Unidos estavam lutando pela sua sobrevivência. O que se discute, obviamente, é que nós temos 3 grandes problemas novos para lidar nesse conflito do Oriente Médio, né? Além de todos os problemas que os conflitos do Oriente Médio já trazem, quer dizer, questões religiosas misturadas com questões étnicas, misturadas com questões políticas e geopolíticas, energéticas, estratégicas, questões históricas, problemas de ordem pessoal, enfim. O Oriente Médio é o caldeirão, é o pesadelo de todo mundo em termos de análise política, porque tudo ali incomoda, né, os vizinhos. Um vizinho incomoda o outro em basicamente tudo. Mesmo entre países árabes, países muçulmanos, países persas, mesmo eles têm atritos violentos entre eles. Quem não viu, quem não conhece os atritos entre palestinos e jordanianos, entre libaneses e turcos. Então, é uma confusão. Mas, além de todas essas confusões que já existem, de alguma maneira a gente aprendeu a mapear e eles se toleraram, aprenderam ao longo do século XX a tolerarem-se. Agora nós temos 3 outros problemas, né? O primeiro dos problemas é que Netanyahu é um líder fraquíssimo. O regime de Netanyahu é um regime muito frágil. E ele precisa da guerra e da violência para poder se manter onde está. Ele passou quase 5 anos atacando instituições de Israel, atacou o judiciário, atacou os processos democráticos, atacou tudo. Vamos lembrar que antes do ataque do Hamas, ele estava a ponto de sofrer um impeachment, sofrer um processo e talvez até ser preso por acusações de corrupção e por tentativa de supressão da democracia israelense, ou o pouco de democracia que eles julgam que tem lá. De lá para cá, o Netanyahu atacou ainda mais o judiciário, submeteu o judiciário ao seu controle. O engraçado é que, quando isso acontece no México, né, agora teve a votação no México, os liberais gritaram em desespero, estão mexendo no judiciário. Quando acontece na Venezuela, tem votação para a Venezuela, mas é um ditador. Quando acontece em Israel, todo mundo quietinho. Você não vê uma linha de nenhum dos jornalões brasileiros, por exemplo, das elites brasileiras, falando disso. Então, Netanyahu é um governo frágil que depende da violência. Mas você acha, desculpa, Fernando, você acha que esse ataque aí dá sobrevida? Claro que sim. É isso que eu ia dizer. O Netanyahu precisa da cristalização da ideia de um inimigo comum, um inimigo que o povo israelense possa se juntar contra, né, e que dê a ele a condição de parecer um líder forte, sóbrio, na defesa dos interesses de Israel. Ele precisa disso. Então, o Irã sempre foi o arqui-inimigo de Israel desde o início, declarou no início que não aceitava a criação do Estado de Israel, depois voltou atrás, mas sempre foi essa situação. Então, esse é o primeiro problema novo. O segundo grande problema novo é que o próprio regime do Irã hoje é um regime frágil. Já há algum tempo, o regime dos ayatolás sofre com um descolamento entre o seu processo decisório e uma política do apaziguamento que eles estão operando já há uns 3 ou 4 anos. Todos os países muçulmanos, não quero dizer todos, mas a imensa maioria dos países muçulmanos trabalham numa linha diferente do Ocidente, né? Aqui no Ocidente, para nós, o conceito de representação é uma coisa super importante. Quer dizer, quem é que nos governa? É quem me representa. E me representa de que forma? Bom, nós temos todo um trabalho para escolher isso. Nós escolhemos isso através de líderes partidários, votação e tudo mais. Dali vai surgir
a nossa ideia de democracia. No Oriente não tem isso. Então, quem governa no Oriente? Governa quem tem legitimidade para governar, e essa legitimidade vem por dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho religioso, quase todo ele depende desse caminho religioso, mas junto desse caminho religioso vem uma adequação brutal àquilo que diz os textos religiosos. O governante ele tem que estar adequado a isso, né? E uma das coisas importantes que os textos religiosos do Corão sempre declaram e sempre mostram é que os líderes muçulmanos, líderes corânicos, eles têm que proteger o território e a população dos ataques daqueles que são infiéis. E o Irã, há algum tempo, para bem da paz mundial, vamos dizer isso, tá? O Irã, há algum tempo, para bem da paz mundial, vem praticando uma política de apaziguamento com relação a Israel. Vamos lembrar que quando Soleimani vai ser assassinado, naquele ataque que os norte-americanos fazem, o Irã não revida. Em outubro do ano passado, Israel atacou diversas bases aéreas. Alguns analistas dizem que, inclusive, parte da possibilidade desse ataque atual dar certo é porque aquele anterior foi muito bem sucedido. E, de novo, o governo do Irã foi botando panos quentes, falando palavras grossas, mas não reagindo. E, nesse momento, ele está frágil. Ou seja, se ele não reage e não coloca Israel na condição de Israel e mostra para a sua população que ele pode proteger o Estado de Israel, ele cai. Então, ambos os regimes precisam da guerra. Essa é a verdade. Ninguém queria, mas ambos os regimes precisam da guerra. E a gente entra num ponto em que nenhum dos dois lados pode simplesmente chegar e dizer, olha, vamos entrar em paz, vamos baixar... Não, eles têm que fazer o outro se submeter. E isso é muito perigoso. O terceiro enorme problema é que nós estamos tendo uma infantilização do processo de tomada de decisão internacional por parte de diversos líderes, né? O Macron, por exemplo, toda vez que ele fala, parece que ele está gravando um vídeo para o TikTok. Né? Ele está gravando um vídeo para o TikTok, ele fala, diz umas bobagens, mas não tem apoio basicamente interno suficiente. O Trump é aquilo que nós vimos, sempre falando para sua massa, sempre, né, falando mais do que faz, não mostrando as suas condições. Desde o Boris Johnson, que é aquele primeiro-ministro da Inglaterra que tinha uns cabelos, né, loiro para o lado, a gente tem esse processo de infantilização, ou seja, os líderes internacionais deixaram de fazer cálculos racionais para suas tomadas de decisão. E eu espero que o cachorro não esteja atrapalhando muito aí. Estou enchendo o saco aqui. Não, tá bom, tá tranquilo. Os líderes, durante todo o século XX, nós aprendemos que para manter a paz num cenário de uma competição brutal, que era a Guerra Fria, era necessário que os líderes tomassem decisões racionais. O que eram as decisões racionais? Que você medisse custo e consequência dos seus atos, né? Então não adiantava você ter um ganho maravilhoso se o teu custo era muito alto. Então você exercia uma certa contingência, né? Se restringia ao seu espaço. Mas desde o final da Guerra Fria, as lideranças mundiais vêm trabalhando o cenário mundial como uma espécie de aventura. Então cada um quer dar um passo maior que a perna, cada um quer forçar um pouco mais o status quo, cada um quer passar um pouco do limite para colocar, né, os seus interesses em voga, e esquece que isso pode nos levar, sim, a um conflito internacional. Eu vi um historiador esses dias europeus dizendo isso. Nós nos esquecemos, infelizmente mudou o século, nós nos esquecemos o que é uma guerra mundial. E talvez a gente seja lembrado de forma muito dura por conta dessas confusões, porque o interesse de Israel é, sim, arrastar toda a região do Oriente Médio para um conflito regional e talvez conseguir a entrada dos Estados Unidos nisso tudo. Antes de passar para o Afonso aqui, eu já vou botar um ouvinte aqui, uma pergunta aqui do Guilherme Ferreira. Se ele é tão fraco, professor, por que a oposição não consegue retirá-lo do poder? Deve estar falando de Israel, ele né? Negociou muito lá, né? Deve estar falando de Israel. Ele não, a oposição não conseguiu tirar ele do poder por causa da guerra. Ele estava a ponto de ser retirado antes do ataque do Hamas. Quem acompanha a política de Israel sabe disso, né? Ele tinha atacado o judiciário, ele tinha removido prerrogativas do judiciário, tinha concentrado poderes e estava com enormes discussões e provas de corrupção
basicamente dinheiro desviado para ele durante anos e anos, os caras estavam com provas. Aí acontece o ataque. E aí o ataque blinda ele, como acontece muitas vezes na política norte-americana. E a partir daí você tem uma fascistização da sociedade israelense, né? A sociedade israelense passa a viver naquilo que nós entendemos muito bem, porque vivemos nisso no Brasil de 18 a 22. Aquela ideia de que tudo é inimigo, que nós precisamos trabalhar junto para matar o outro, porque o outro vai tomar o poder. Aqui no Brasil eram os comunistas, lá são os muçulmanos, né? Com a diferença de que aqui no Brasil os comunistas nunca tiveram nenhuma chance de tomar o poder. Mas no Oriente Médio, a ameaça que muçulmanos exercem sobre o Estado de Israel é real, assim como a ameaça que Israel exerce aos Estados muçulmanos também é. Então veja que lá o discurso de fascistização da população é muito mais fácil de parecer legítimo e adentrar na sociedade como está acontecendo. Valderez. Eu queria voltar lá atrás, boa noite, Fernando, voltar lá atrás para o Fernando explicar para a gente qual a justificativa dos Estados Unidos para atacar Israel, para atacar o Irã, desculpa, de Israel para atacar o Irã, e, ao mesmo tempo, como está a posição dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um aliado inconteste, mas parece que, pelas últimas declarações do Netanyahu, de que vai matar o Ayatollah, que o foco dele agora é matar... Parece que o Trump não concorda plenamente com essa posição. E só queria lembrar também que, nesse enfraquecimento do Irã, tem o problema também do Hezbollah, né, que tirou o apoio para o Ayatollah, e aí contribuindo para enfraquecer mais ainda o Irã diante do poder e diante da população. Que deixa eu lembrar um feminismo aí, que desde a punição daquela moça que estava sem usar o véu, sem usar, a população iraniana recorrentemente tem ido às ruas para protestar. Então, foi uma série de eventos que levou ao enfraquecimento, e aí eu misturei todas as perguntas, mas eu acho que você podia respondê-las para mim. Eu vou fazer por partes, né? Inclusive, um internauta nosso aí mencionou exatamente um ponto importante ali, né, de que o ataque do Hamas teria sido um erro estratégico brutal, porque teria dado sobrevida ao Netanyahu. Sim, Márcio, isso é correto, tanto é que parte dos analistas trabalha com a hipótese do atentado ter sido feito, pelo menos, com a permissão das forças israelenses, que sabiam e podiam ter antecipado e não anteciparam para promover isso tudo. Então, há uma confusão generalizada lá. A Valderez menciona as manifestações, especialmente das mulheres no Irã, buscando direitos, buscando diminuição da violência simbólica, da violência de gênero, da violência social contra elas. Eu vejo isso com muita frequência, mas não sei medir o quanto isso realmente pesa na região. Agora, com certeza, isso é mais um grupo social descontente, né? A Valderez também lembrou o afastamento do Hezbollah, o Hezbollah que durante muito tempo foi financiado por Teherã, financiado pelo Irã, tá? Tem no Irã uma parte significativa dos seus recursos e sempre se comprometeu também com a defesa. Mas quando o Hezbollah esteve naqueles conflitos com Israel, especialmente Hamas e Hezbollah, e que o Irã não veio com toda a sua condição, o Hezbollah meio que puxou o carro e disse, para aí só um pouquinho, não deixar para morrer, não. Então há, sim, uma outra ruptura nesses processos, e a Valderez mapeia muito bem esse enfraquecimento do regime iraniano. Além disso, a aproximação do Irã com o Iraque, com a Arábia Saudita, aliás, que foi conseguida via acordo com o chinês, e que para parte da aristocracia persa não é algo visto com bons olhos,
né? Então a gente sabe que isso foi um passo importante que os chineses conseguiram, mas parte da aristocracia persa não concorda com essa aproximação. Então essas fraturas todas pesam quando você precisa de um esforço concentrado num processo de guerra nesse momento. A outra pergunta que a Valderias fez foi qual era a justificativa de Israel para atacar o Irã. Quem quiser conhecer a justificativa de Israel, tintim por tintim, letra por letra, vírgula por vírgula, é só ler o editorial de hoje do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo faz um editorial dizendo que as pessoas precisam entender que Israel está se defendendo. É uma coisa impressionante, essa gente segue achando que o mundo é estúpido. Não faz 48 horas que Israel bombardeia o Irã e eles começam a falar em defesa de Israel. E o editorial diz que o ataque é um ataque preventivo. Bom, vamos lá. O que o direito internacional diz sobre ataques preventivos, né? Que era uma teoria muito comum no final do século XIX e no início do século XX. O ataque preventivo seria quando um país, né, ataca um outro preventivamente para evitar que aquele outro consiga realizar vantagens geográficas, militares, econômicas que venham a colocar em risco a sua própria segurança. No final do século XIX, essa era uma teoria válida. Afinal de contas, você tinha ali a ideia da geopolítica, né, dos grandes blocos de massa. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a gente é obrigado a olhar para tudo isso e dizer, não tem condições. Porque a ideia de um ataque preventivo pode servir para justificar qualquer ataque de uma nação sobre a outra. Basta que uma nação diga, olha, a Argentina, nós dizemos assim, olha, a Argentina vai desenvolver ali um avião supersônico que pode nos incomodar, então é o seguinte, vamos invadir a Argentina, vamos bombardear a Argentina antes, preventivamente, porque daí ela não nos incomoda. E isso pode ser feito para chip na China, pode ser feito, sabe, sobre Taiwan, é uma desculpa que pode ser utilizada para tudo. Então o direito internacional baniu isso há muito tempo. E não aceita ataque com essa noção de ataque preventivo. Isso não existe dentro do direito internacional do século XX, é rechaçado diplomática e juridicamente, de forma direta, não vai funcionar não, mas é isso que Israel disse. Israel disse, o negócio é o seguinte, os caras estão desenvolvendo bomba atômica, então eu vou sentar a porrada neles. Só que Israel também tem um programa de bomba atômica, também desenvolve artefato nuclear. Nós sabemos que Israel é uma potência nuclear há muitos anos, não é de hoje, não é de ontem. Então, assim, a julgar pelas coisas como estão acontecendo, a desculpa para atacar o Irã foi literalmente isso, uma desculpa como Israel faz há muito tempo, gente. Israel é o único país, por exemplo, que não deixa a ONU entrar dentro dos espaços de guerra para verificar se houve crimes de guerra, se está havendo tortura sobre seus prisioneiros. Israel bloqueia tudo. Então, imaginar que as desculpas de Israel são, de alguma maneira, rígidas, né, que são limpas, que são corretas, é verdadeiro absurdo. E a partir do momento que o Irã reage, aí entra aquela famosa técnica do bullying, né? Que é quando você vai lá, mexe com o menor, aí quando o menor se revolta, diz, não, agora você passou dos limites. Agora eu vou te sentar a porrada, porque antes era só uma brincadeira, mas agora... E é isso, Israel segue nesse processo de infantilização da política externa. Só que antes, pelo menos, você tinha líderes mais duros, que diziam, não vai fazer, não isso. Mas agora eu acho que Netanyahu ligou uma chave que é a chave do, desculpa o termo, mas é a chave do foda-se, entendeu? Eu disse, é o seguinte, eu estou morrendo, eu não tenho mais 20 anos de vida, então é o seguinte, eu vou jogar tudo mesmo, se eu conseguir criar a Israel mítica, que é o sonho dele, né? Que é aquela Israel que vai do Eufrates ao Nilo, basicamente, é um troço impressionante, é Israel que é nominada na Bíblia, ele tem essa ideia. Então, se ele criar a Israel mítica, ele vai se tornar o grande líder, vai ser colocado do lado dos grandes reis israelenses, dos reis judeus, porque teria conseguido uma condição de paz para a região, e ele está em modo louco para buscar essa situação. O problema é que você tem no governo norte-americano um outro maluco, que é o Trump. Até onde eu sei, Valderias, o Trump está puto com isso. Eu tenho alguns amigos que trabalham em Washington, alguns trabalham na própria Casa Branca, e havia um acordo. Acordo entre loucos nunca é um acordo, né? Mas, enfim, havia um acordo entre o Trump e o Netanyahu, de que o Netanyahu informaria o Trump de tudo o que fosse feito no Oriente Médio antes
para que os Estados Unidos pudessem tomar as suas providências. E o Netanyahu avisou os Estados Unidos 8 horas antes do bombardeio. Só deu tempo de emitir ordem para os diplomatas saírem correndo de lá, nem os cidadãos americanos eles conseguiram contar com cuidado. E o Trump até agora não aceitou embarcar. Tá? Já é a segunda, pelo que eu estou sabendo, é o segundo momento, a segunda conversação direta que o Netanyahu exige a participação do Trump, e o Trump se limita a mandar navios que abatam os mísseis, que ajudem a abater os mísseis iranianos contra o território israelense. Você lembra que da outra vez que o Irã fez esses ataques, caiu muito pouco míssil em Tel Aviv. Mesmo os mísseis que caíram fizeram um estrago, mas caiu muito pouco. Por quê? Porque os Estados Unidos ajudavam a proteger. Os Estados Unidos, a Jordânia, alguns outros países também fizeram isso. O que fez parecer que o domo de ferro de Israel era uma coisa maravilhosa. E o Netanyahu ganhou posição política com isso. Olha, nós abatemos 90% dos mísseis. Só que agora os Estados Unidos não estão conseguindo abater. Então, os danos que estão acontecendo em Tel Aviv são maiores. Eu tenho recebido os vídeos das pessoas em prédios de 10 andares, 8 andares, e o míssil cai no prédio do lado. Você imagina você filmando e o míssil cai no prédio do lado, né? É uma situação bastante complicada. Ou seja, o Irã está reagindo da forma como pode. É uma guerra assimétrica, mas o grande problema é se ela escalar. Né? Se ela escalar, se ela começar a trazer outros atores ali, a coisa pode ficar fora de controle. Fernando, me parece também que outro motivo, me corrija se eu estiver errada, do Trump tá puto é que ele estava prestes a assinar um acordo nuclear com o Irã e Israel atropelou justamente para impedir esse acordo. Não tem uma coisa assim? É uma das teorias, né? Porque não faz sentido, do ponto de vista estratégico, que Israel submeta os Estados Unidos a essa pressão nesse momento, né? Os Estados Unidos já têm uma pressão forte com relação à Ucrânia, já tem uma discussão forte com a China, especialmente nos mares do sul da China. Está havendo hoje já uma sinalização dentro do território norte-americano de discussões muito fortes com relação ao Trump, e a Califórnia estava em pé de guerra até outro dia, Los Angeles em sinalização de guerra, os movimentos contra o Donald Trump são muito fortes internamente, a sinalização econômica de que há uma recessão vindo nos Estados Unidos, provavelmente, se não no próximo semestre, no outro ainda, por conta das maluquices que o Trump faz. Então, submeter o Donald Trump, nesse momento, a mais uma pressão bélica não é estrategicamente inteligente para Israel, né? Mas o que se diz é que havia negociações avançadas entre o Irã e os Estados Unidos para chegarem a um acordo sobre energia nuclear que fosse interessante aos dois, né? A gente tem que entender também que o Irã hoje é uma carta de vantagem para os BRICS, quer dizer, o domínio sobre a quantidade de petróleo que os BRICS hoje detêm é muito grande, então os Estados Unidos precisariam diminuir um pouco dessa força, né? Um acordo com o Irã ajudaria a fazer isso, mediado por parcerias como a Arábia Saudita, como Omã, como Catar. Parece que esse bloco estava se fortalecendo e Israel via nisso um embrião de um certo grupo muçulmano mais unido, que poderia se colocar contra ele de uma forma direta. E aí precipitou esse ataque para destruir isso. Tanto é que, nas primeiras 6 horas depois do ataque israelense, o Trump veio a público dar uma entrevista que virou piada, porque ele deu uma entrevista dizendo que o ataque de Israel ajudaria os Estados Unidos a fazer um acordo com o Irã. Então, que aquilo era bom, que o acordo provavelmente sairia mais fácil agora. E aí a gente percebe que isso, obviamente, não acontece, porque o Irã percebe e conhece o caso histórico do Iraque, né? No Iraque, os Estados Unidos pressionaram, exigiram que a ONU fizesse inspeção no território iraquiano para se certificar que não tinha armas de destruição em massa. A ONU vai lá, certifica, 2 meses depois eles vão lá e bombardeiam, destroem o Iraque. Então todo mundo no Oriente Médio sabe que não pode chegar nessa situação. Mas o que se diz é que sim, esse acordo estava em condições de ser assinado e havia a possibilidade da construção de um bloco muçulmano, que sempre foi o grande medo de Israel,
Israel, desde 1947, tem muito medo de uma união de blocos muçulmanos, né, de países muçulmanos contra a sua existência, e aí isso teria sido parte dos acordos, ou dos acordos, dos argumentos para esse ataque agora. Muito bem. Tá sem som, Ricardo. Afonso? Me bloqueei aqui. Boa noite de novo. Nós estamos fazendo esse debate aí no meio dos bombardeios, né? Virtualmente no meio dos bombardeios. E tem uma notícia agora que Israel teria declarado que controla o espaço aéreo de Teherã. A gente não sabe se é verdade, blefe, se é fake, se é mal entendido, porque saiu agora aqui. Eu estou olhando a televisão aqui do lado, né? Fazendo um react aqui. E, bom, Israel é uma ditadura, né? Uma ditadura com características, recortes específicos, né? Porque tem parlamento, tem partido comunista dentro do parlamento israelense, né? Mas, sob a direção do Netanyahu, se transformou numa ditadura política e social nesse sentido, né? Quem questionar alguma coisa, a política belicista de Israel, ele vai ser perseguido, vai ter que sair de lá, vai ter que fugir. Senão vai ser liquidado, preso. É isso que ocorre lá. E eles lançaram mão mais de uma carta na manga agora, que é a questão do Irã, que é o chamado inimigo declarado de Israel, etc., né? E como consequência, né, dessa discussão aí do acordo nuclear, usando essa questão aí, porque o Irã teria acessado os segredos nucleares de Israel, parece que acessou mesmo, há 3 semanas atrás. Como foi isso? Claro que ninguém precisa. Isso é um modus operandi de serviço secreto. Então, serviço secreto a gente não sabe exatamente, mas foi real que acessou mesmo alguns segredos, né, de usinas nucleares, né, de centros de pesquisa sobre energia nuclear para fins pacíficos e não pacíficos. Isso aí foi uma senha, né, para a ditadura de Israel se voltar contra o Irã. Certamente, a população palestina em Gaza não tá tendo nenhum refresco, porque a ditadura está voltada lá contra o Irã. A ajuda humanitária está entrando a conta-gotas ali na faixa de Gaza, continua uma privação imensa, né? Mortes e risco de mais mortes. Então, onde é que isso aí vai dar, né? Claro, quando se toca na questão da energia nuclear, o Irã ele sempre foi monitorado aí pela Agência Internacional da ONU, sempre reiterou seu compromisso com o desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas isso aí, a outra parte, né, tanto Israel como os Estados Unidos, sempre colocaram desconfiança em relação a isso, né? A Rússia é um avalista, né, dos programas nucleares, de pesquisa nuclear do Irã, e o Irã está sofrendo essa consequência de uma perseguição, de um preconceito, de uma geopolítica belicista, e correndo o risco desse conflito degenerar para um conflito nuclear, né? Hoje existe tecnologia para pequenos artefatos nucleares, pequenos incêndios nucleares, né? Uma guerra sem engenharia, só tecnologia, né? E como é que o povo em Israel está se comportando? Porque o Netanyahu ele fez um discurso aí que parecia uma comédia, né? Ele chamando o povo do Irã a se rebelar contra o governo do Irã. Ele já está fragilizado dentro de Israel, né? É claro que o Guilherme fez uma pergunta aí, você está fragilizado, vai cair quando, né? Tipo assim, é um processo realmente, né? O Hitler durou mais de uma década, né? E com oposição interna, movimentos aí, várias tentativas de matá-lo dentro do próprio exército. Enfim, é um processo, né?
O objetivo, me parece, do Netanyahu é tentar destruir o regime dos ayatolás. Ele deu um discurso agora dizendo que ele pode matar o ayatolá. Isso. Então, aí você coloca a situação iraniana, né, o governante, na condição de lutar pela própria sobrevivência, o que fica ainda mais perigoso, porque a gente conhece desde o Sun Tzu, né, da arte da guerra, quando ele diz, olha, se você atacar uma abelha, né, e não deixar ela na condição de fugir ou de se defender, ela vai atacar de volta com a força de 100 dragões. Então, é isso, ele está acuando o Irã de uma forma que o Irã não tenha outra situação a não ser lutar desesperadamente pela sua sobrevivência e tentando internamente desestabilizar o regime dos ayatolás. E aí nós temos dois problemas. Primeiro é que o que a gente aprendeu com essa noção de regime change, né, que é o termo que a gente usa quando uma nação provoca desestabilização estrutural suficiente para mudar a política e as lideranças de uma outra nação. O nome disso é regime change. Quando isso foi feito contra o Iraque, achavam que o Saddam Hussein era o maior mal do mundo. Quando você removeu o Saddam Hussein, surgiu o ISIS, em que a galera estava decapitando gente nas cidades iraquianas. Então, assim, você imaginar que você pode remover uma estrutura política, uma camada política de algum país e tentar preservar um processo democrático, alguma coisa na sociedade, é desconhecer completamente como é que funciona a estruturação de poder no mundo, não é só naquela região. Então, a saída, vamos supor, de um regime dos ayatolás, ainda que eu acho que não vai acontecer, mas a saída poderia dar condição para a insurgência de regimes ainda mais agressivos contra o próprio Israel. Isso. Então, assim, é completamente fora de sentido para uma liderança que entende da relação custo-benefício fazer isso. Seria muito mais simples entrar numa negociação com o próprio Irã e Estados Unidos para tentar mediar uma situação ali do que esse ataque. Né? E esse ataque, como você lembrou bem, Afonso, está sendo sobre as usinas nucleares, ou seja, mesmo que se consiga a paz agora, hoje, amanhã, vamos parar o que a teoria do processo decisório, a teoria dos jogos não nos assegura, tá? Muito pelo contrário, hoje, se você aplicar a teoria dos jogos hoje na situação que nós estamos vivendo, você vai ver que as decisões de ambos os lados em direção à paz, a chance é praticamente nula de que aconteça. Mas ainda que você conseguisse parar o conflito, o Irã já vai ter que lidar com problemas de contaminação nuclear no seu território, semelhante ao que o Japão, ao que a Ucrânia lida, ao que nós lidamos com isso, com o Césio 137 aqui em Goiânia, e nós sabemos um pouquinho do que aconteceu, ao que os Estados Unidos lidam com Long Island há tanto tempo. Então, assim, já há uma cicatriz no território iraniano que não vai ser fácil fechar. E você mencionou, Afonso, muito bem a posição da Rússia como fiadora desse processo de desenvolvimento de tecnologia iraniana. Eu acho que é mais do que isso, Afonso. O Irã hoje é parte integrante desse arcabouço de defesa que sustenta, em grande parte, a aliança Rússia e China, tá? Nas relações internacionais, nós temos um conceito chamado balança de poder. O que é balança de poder? Historicamente, desde que o mundo é mundo, quando você tem a emergência de uma nação muito forte, ocorre um processo de balança de poder. As outras nações todas se organizam num bloco político para se opor àquele poder. Porque o medo da aniquilação é muito forte, né? O medo de que você tem um império romano que, de repente, começa a passar por cima de todo mundo e você não tem o que fazer. Então, esse processo de balança de poder, ele é muito claro nas relações internacionais. E o que é essa balança de poder hoje? De um lado, você tem Estados Unidos e, de alguma maneira, seus aliados europeus, especialmente a Europa Ocidental. Do outro lado, se consolidou um conjunto de países que tem como, obviamente, a cabeça desse processo Rússia e China, em que Putin e Xi Jinping declararam que tem uma aliança de pelo menos um século, Rússia e China vão trabalhar junto, mas Irã, Coreia do Norte, de alguma maneira, Vietnã e alguns outros países ali fazem parte dessa aliança porque detém recursos estratégicos e população suficiente para se colocar dentro desse grupo. Então, esse grupo todo, você pega Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, ele tem um conjunto de atributos, de condições para se oporem aos Estados Unidos. Se algum deles falhar, né, se você tirar um deles desse processo,
a posição norte-americana se vê fortalecida. Então, esses países não podem permitir que o Irã seja arrasado. Mesmo que Israel e os Estados Unidos hoje digam assim, nós vamos arrasar o Irã. Não dá para a Rússia e China lavarem as mãos e dizer assim, não vamos fazer nada, vocês que se virem. Não. E é esse o problema, né? Porque o Irã é parte integrante desse conjunto de segurança que hoje se opõe aos Estados Unidos. Ele não pode ser deixado a Deus dará. Então, a Rússia não apenas é fiadora do processo de desenvolvimento tecnológico do Irã, como o Irã hoje é o principal fornecedor de drones para a Rússia na guerra da Ucrânia. Ele tem fábricas e fábricas disso, se tornou tecnologicamente expert nessas tecnologias, com a ajuda de Rússia e com a ajuda de China, e está em cima de uma das maiores, se não a maior reserva, a maior é da Venezuela, mas uma das maiores reservas de extração de petróleo no mundo, né? Então, não dá para o resto do mundo lavar as mãos e dizer, olha, isso é um problema do Oriente Médio, como fizeram, por exemplo, com o Líbano. Quando Israel foi lá e atacou o Líbano, tomou toda a parte do Líbano, quando tirou o governante da Síria, né, fez aquela loucura lá, fizeram o regime change na China, o mundo lavou as mãos. No genocídio palestino, o mundo está lavando as mãos. Agora, com o Irã não dá. E é isso que as populações do mundo árabe já estão reclamando, porque os seus líderes, que deveriam estar unidos e se protegendo, e isso vale para a Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita está enfrentando um problema interno gravíssimo, porque os ataques, tanto de Israel quanto do Irã a Israel, estão sendo televisionados para os países árabes, às vezes em praças públicas. Eu tenho vídeos dos caras se reunindo em praça pública, vendo os mísseis iranianos caírem em Israel e levantando as mãos e criando aquele sentimento de agora nós vamos arrasar eles. Se os governos desses países resolvem dizer, não, gente, nós não vamos nos meter, como é que fica isso? Só um pouquinho. Os palestinos estão sendo mortos. Os libaneses tiveram parte do seu território tomado. A Síria teve parte do seu território tomado. Seu presidente simplesmente teve que correr de lá para sobreviver. Agora o Irã está sendo atacado. A população da Arábia Saudita vai começar a perguntar para o regime dos seus sheiks. Dizer, vem cá, vocês não vão proteger? Então todo mundo muçulmano começa a vibrar num certo espectro de ódio para se opor a Israel. Os Houthi, por exemplo, já avisaram que estão enviando tropas e vão fazer ataques a Israel. Então, esse processo pode escalar, e eu acho que é exatamente isso que Netanyahu quer. Porque se escala, não tem como os Estados Unidos fugirem disso, né? E aí começa você a ter aquilo que na Guerra Fria todo mundo morria de medo, que era o processo de escalada. Né? Um dá um tiro num, outro dá um tiro, o outro joga um míssil, o outro joga um avião, o outro... Quando você vê, eram duas nações pequenininhas, mas cada uma delas se alia a outros blocos e você inicia uma guerra gigantesca, basicamente como começou a Primeira Guerra Mundial. Então se tinha muito medo disso lá na Guerra Fria e a gente esqueceu. A gente chegou no século XXI e esqueceu que isso era possível e estamos de novo, sim, às vésperas de um conflito nuclear. Fernando, eu queria que você explicasse para a gente também, fizesse uma passagem pelo no mundo árabe e muçulmano, a diferença entre sunitas e xiitas, né? Porque a gente de vez em quando confunde assim, né? A Arábia Saudita é sunita, né? E o Irã é xiita, né? São os mais moderados, mas assim, quando vem a palavra fica parecendo, a gente não entende muito bem assim, né? Dentro dos seus territórios você para radicalizar, né? Cada um dos países dentro dos seus territórios tem grupos mais xiitas, mais sunitas, é uma discussão séria dentro da religião muçulmana, porque basicamente a diferença é assim, alguns grupos admitem que o único documento religioso e, portanto, político, tá? No mundo oriental não se faz diferença entre política e religião, não se faz diferença, assim como na Índia você não tem diferença entre Estado e governo, não tem diferença entre corpo e alma, as coisas para eles são entendidas de uma maneira só. Aqui no Ocidente é que a gente faz essa diferença, mas no mundo oriental essas diferenças não existem, então a diferença entre religião e política ela não existe. Então, para alguns grupos, o único documento sagrado realmente importante que precisa ser seguido à risca seria o Corão, né? Então quem segue o Corão à risca acaba se tornando o que eles chamam de xiitas, ou seja, são aqueles caras que admitem que aquele é o código de conduta pessoal e político que deve ser mantido. Mas na tradição muçulmana existe um outro documento extremamente importante que é a chamada Sunna, que é uma espécie de diário do Maomé.
né? Então, o Maomé teria deixado um diário das suas caminhadas, dos seus pensamentos, as suas condições, e os sunitas entendem que esses dois documentos são importantes, o Corão, mas o Corão mediado, balizado, interpretado a partir dos olhos do profeta, que se faz por meio da Suna. Então, você tem determinados países que têm governos sunitas, né? Na prática, essa diferença permite, por exemplo, que em países sunitas as mulheres tenham outros níveis de liberdade, outros níveis de condição. Por exemplo, o Iraque do Saddam Hussein era sunita, né? Era sunita. Você tinha mulheres, inclusive, dentro do parlamento, como ministras, em posições hierarquicamente superiores aos homens, algo que o Corão não permite. Não existe isso em países xiitas, entende? Então, há uma diferença ali. Agora, em todos os países muçulmanos, você vai ter grupos xiitas e grupos sunitas. Mesmo que o governo seja sunita, você tem grupos xiitas ali que disputam essa relação, né? É uma discussão política super normal naquela região, tá? E eu te diria que tem outras 3 ou 4 vertentes, além dos sunitas e dos xiitas. Você tem alauítas, você tem uma série de outros grupos lá, o que torna a coisa mais complicada, né? Mas... Fernando, desculpa, o Ayatollah Khomeini... no Brasil, onde a gente vai discutir, né, o que é mais importante, é a Constituição, não, é os interesses do povo, né? Eu não vejo muita diferença da nossa política. Eu não acho que a gente tem que trazer as coisas para esse estado. Eu acho que a gente faz muito mais uma interpretação equivocada no Ocidente por conhecer pouco a posição lá do que necessariamente aquilo é para eles. Embora, durante muitos anos, o Irã e o Iraque, por exemplo, entraram em discussões também porque tinham linhas político-religiosas diferentes. Mas eu acho que essas coisas estão menores hoje em dia. Ô Fernando, o chefe, eu posso entrar na conversa? Então, como é que você situou a posição do governo Lula na sexta-feira diante do ataque de Israel ao Irã? Eu achei aquele comunicado um espetáculo, mas como é que politicamente você avaliou aquele comunicado? O Brasil está na corda bamba há algum tempo, tá? Existe um descompasso muito forte entre o Itamaraty e as posições do presidente Lula. A gente percebe isso desde o início do governo Lula. O presidente Lula dava uma declaração, o Itamaraty votava diferente no Conselho de Segurança. Aí nós tínhamos o assessor imediato do presidente para relações internacionais, que é só o ex-ministro Celso Amorim, que foi o primeiro-ministro, aliás, o ministro de Relações Exteriores, o melhor ministro de Relações Exteriores da história do Brasil, muito provavelmente, e o Itamaraty simplesmente não obedece. Então, há, sim, um vácuo aí muito grande. Essa situação piorou quando o atual ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira, em dezembro do ano passado, ao servir, entre aspas, de analista para o presidente Lula sobre a situação, ele indicou que o presidente Lula estaria perdendo muito capital político por se envolver nas questões internacionais. Você lembra que a gente tinha terminado um ano muito complicado, onde o presidente tinha tomado a questão palestina de forma muito forte, o ministro israelense chegou a fazer charges racistas com o presidente Lula e com o Brasil, né? Nós tivemos ali a comunidade israelense menos crítica no Brasil, porque nós temos judeus no Brasil, que são completamente avessos a, efetivamente, o governo do Netanyahu. Mas aqueles grupos mais conservadores, que recebem, muitas vezes, dinheiro e têm negócios com Israel, começaram a atacar o presidente Lula. E ali o Sidônio disse, olha, que o presidente Lula precisava se afastar do setor das discussões internacionais, porque isso estava prejudicando o seu capital político aqui. Eu me lembro que, na época, eu fiz uma live e disse para todo mundo, para o pessoal que me segue, para as pessoas que me curtem ali, e disse, esse é um enorme erro, porque o presidente Lula ele recarrega suas baterias políticas no cenário internacional. Porque no cenário internacional, Luiz Inácio Lula da Silva é reconhecido como uma das maiores lideranças latino-americanas. É só aqui no Brasil
que tem babaquinha que acha que o Sérgio Moro se equipara ao Lula em algum cenário possível na cabeça. O restante do mundo, Lula é uma sumidade. Então, o presidente falar sobre questões internacionais garantia a ele um espaço de legitimidade que, no meu entendimento, lhe trazia benefícios políticos, sim, apesar dessas questões internas importantes. Mas o Sidônio pediu que o presidente se afastasse e o presidente se afastou. O presidente se afastou disso até o primeiro semestre desse ano, não sei se vocês notaram. Parou de falar, não referia mais à questão palestina, não referia absolutamente nada. E isso fez com que o Itamaraty, de alguma maneira, achasse que poderia continuar levando a política externa brasileira desse jeito de banho-maria, né? 2 passos para lá, 2 passos para cá, como se estivesse dançando valsa. E o presidente ficou ainda mais afastado. Agora, recentemente, o presidente retomou essa questão com força, primeiro quando foi viajar à França e chamou a atenção novamente de tudo que vinha acontecendo ali no cenário internacional, e agora, nesse ataque do Irã, eu acho que o presidente acaba fazendo um comunicado correto e fazendo essa assertividade e dizer, olha, é um ato de guerra que Israel comete contra o Irã de forma completamente sem nenhuma razão, né? Não pode ser suportada por absolutamente nada. Agora, eu tenho dúvidas de que essa vai ser a linha adotada pelo Brasil, porque desde já o Itamaraty já está usando todos os seus expedientes para puxar o freio de mão e voltar àquela política de, né, não nos metemos nas questões que não são nossas. E eu acho que, infelizmente, essa política externa brasileira dos 2 primeiros anos do presidente Lula é a pior da história do país. Não é só da história recente, da história do país. Ela é desencontrada, ela não tem eixo, ela, por exemplo, abandonou os princípios de unidade da América Latina, ela passou a atacar uma série de parceiros na América Latina, né? Ela se desconjuntou do BRICS, os BRICS estão reclamando disso, o presidente Lula teve a orelha puxada pelo Putin, ao vivo, quando o presidente Lula bloqueou a entrada da Venezuela e o Putin disse, olha, isso não pode acontecer, a Venezuela tem que fazer parte do BRICS. Então, assim, há muito tempo já que há um descompasso nisso. Então, embora eu tenha gostado da posição brasileira, eu acho que ela não vai se sustentar. Por quê? Porque o Itamaraty já vai começar a botar ali os seus freios. E aí tu me pergunta assim, Valderiz, eu vou falar bem baixinho para que não nos ouçam, tá? Por que o Itamaraty faz isso? Porque tem uma renca de bolsonarista que continua lá enfiado nas secretarias importantes e tomando decisões importantes, porque alguém no governo Lula teve a brilhante ideia de não desbolsonarizar a máquina pública. Então, quando o Bolsonaro assumiu o governo, todo mundo que tinha trabalhado com o PT saiu. Foram 4.000 pessoas demitidas aqui de Brasília, a gente sabe o que aconteceu. O governo sofreu, o Bolsonaro não tinha quem indicar, foi uma confusão. Quando o presidente Lula assumiu, disse, não, nós vamos seguir como está, né? O Rui Costa foi lá, o Padilha, montaram um plano para manter tudo como está. O que aconteceu? O Itamaraty se tornou completamente arredio e praticamente incontrolável. Tomamos um golpe no dia 8 porque as forças de segurança simplesmente estavam todas cooptadas. Tomamos uma tentativa de golpe em junho, quando o general G. Dias, né, acabou sendo traído pelas próprias tropas que, na realidade, se sabia naquele momento que respondiam no gabinete de segurança ao general Heleno. Depois, em dezembro, ficamos sabendo que a ABIN era, na realidade, ainda a ABIN do Ramagem e recebia condições lá. Agora vimos o escândalo do INSS. E quem não enxerga em tudo isso um processo constante de sabotagem interna do governo e não percebe que isso tudo é derivado diretamente daquela escolha lá atrás de não retirar os bolsonaristas, eu não sei o que está fazendo na política, necessariamente. Eu acho que está brincando de cabelo para a China. E vou avisar mais, hein? Nós temos um ano até a eleição. Ainda está no escrito pelo menos mais 2 grandes escândalos que a oposição vai fazer aparecer com ares de sabotagem contra o governo Lula por causa dessas decisões de não retirar essas figuras dos espectros políticos. Só para você ter uma ideia, Valderiz, no Itamaraty, o cara que responde, o ministro-chefe lá, diplomata, porque lá eles têm status de ministro, né, que responde pelas relações Brasil-China, é um bolsonarista anti-China que escreveu durante a época do Bolsonaro no seu Twitter coisas do tipo dizendo que o Covid era um vírus chinês. E é esse cara que está comandando
as relações Brasil-China. Então, não dá para você imaginar que vai dar certo uma situação dessa, entendeu? Além de você ter uma criatura completamente incapaz e incompetente lá, que já deveria ter sido aposentada, porque quando o cara escreve no seu Twitter que o Covid é um vírus chinês, ele tem que ir para a aposentadoria, mas além disso ele se mantém e entra em cargo de chefia. Aí, obviamente, que o Itamaraty vira essa força reacionária que a gente está vendo. Infelizmente. Ai, ai. A gente tentou aqui o movimento pela desbolsonarização do governo, mas a gente foi completamente boicotado, viu, Fernando? A gente tentou esse movimento aqui. Não, a ministra Gleisi Hoffmann, hoje ministra, na época presidente do partido, a ministra Gleisi Hoffmann ia pessoalmente aos ministérios e aos ministros argumentando que não fizesse, trazendo nomes de pessoas que tinham expertise comprovada, experiência em serviço público, para dizer assim, para que eles não tivessem a desculpa de dizer, olha, não tenho quem botar no lugar. Não tem, aqui, ó. E todos eles ficaram avessos e não fizeram. Eu sei que ela foi frustrada durante muito tempo. Deixa eu pôr aqui, ó, a Cássia Barbosa, é isso. Achei você, estava te procurando, achou aqui na TV Travessia. Edjane Maria, vamos dar like, pessoal, vamos impulsionar conteúdos que prestem nessa rede nojenta que é a internet. Likes. Vamos fazer isso aqui que a Edjane está pedindo. O likes a gente está bem, a gente quer que você compartilhe mais aí o canal. Vou passar para o Afonso de novo, Afonso. Depois eu volto aí com perguntas. Eu gostaria de retomar a questão que o Horta fez aquela metáfora aí das abelhas, né? Eu vou colocar a metáfora do rato acuado, né? Quer dizer, o Netanyahu hoje é um rato acuado, né? E um problema para o mundo, né? Quer dizer, porque o rato acuado ele reage de uma forma assim violenta, né? No desespero e dando tiro literalmente dando tiro para tudo quanto é lado, no caso aí do governo da ditadura de Israel. E virou um problema também para o Trump, né? Tem um movimento na base do Trump que não quer se envolver nisso aí, né? Que é o Make America Great Again, que é um movimento forte, né? Que quer cuidar dos problemas internos, entre aspas, né? Dos Estados Unidos. Ou seja, quer andar com a roda para trás, né? Como se os Estados Unidos não fosse um país imperialista, né? Mas cria problema na base do Trump, realmente. E eu também gostaria de colocar aqui na mesa de discussão essa delegação brasileira que foi a Israel, né? Israel, no meio do tiroteio, né, que ele promove, né, da matança, dos mísseis, de todo o aparato, né, os artefatos aí, belicistas, eles tentam fazer o chamado soft power, chamando uma delegação, uma singela delegação, pagando tudo, né, de prefeitos, parece que deputados federais também, e secretários de governo. No caso de Brasília, tem 4, né? Eu achava que era 3 patetas, agora são 4, né? 4 que estavam lá, ou ainda estão lá, porque a última notícia é que os prefeitos saíram por Jordânia para a Arábia Saudita. Então tem uma delegação que a gente não sabe o tamanho direito, né? Então foram lá participar do seminário sobre tecnologias de governos municipais, de governos locais. Então, assim, o que esses caras têm na cabeça? Porque os deputados federais que estão lá, parece que estão, né, são da ultradireita aí do parlamento. Então foram lá para a questão, foram lá apoiar, né? Apoiar a ditadura, né? E outros aí, digamos que são inocentes úteis, né? Porque você só aceita um convite desse se for para levantar a bandeira branca da paz, enfim, né? Com outro tipo de retórica, né? E de postura diante dessa situação real lá na região e dentro de Israel, né? Então foram lá para aprender, né? Para agregar conhecimento, né? E esses secretários aqui do GDF parece que estão lá ainda, debaixo de um bunker, né? Morrendo de medo, evidentemente, né? Porque, embora haja essa superioridade militar de Israel, né? O Irã também está jogando seus drones lá dentro e causando um estrago, né? O isolamento político da ditadura de Israel é evidente.
Então, nós não sabemos como é que vai ser o desdobramento. Saíram esses 12, escaparam aí pelo Jordânia e Arábia Saudita com a ajuda do Itamaraty, porque é o seguinte, que está esse movimento aí para romper, né? Romper com Israel, vamos romper com Israel, tudo. A direita, evidente, já está protestando, porque o Brasil praticamente esfriou as relações com Israel. Na questão comercial, né, tem um agronegócio lá de Mato Grosso do Sul, que é o principal exportador de carne, essa carne especial aí para Israel, é o que tem ainda. Não tem embaixador, o embaixador saiu, e eles estavam reclamando disso, que as tratativas, né, de apoio a esse grupo de brasileiros que conscientemente ou não estão lá como inocentes úteis dentro de Israel e não conseguiam fazer a gestão, né, para sair. Estão reclamando que a relação não está boa e tem outros grupos reclamando do rompimento total de relações com Israel. Então, eles foram pedir apoio do Itamaraty, o ministro, né, de Relações Exteriores ligou para o embaixador do Jordânia e fez essa costura, né, para tirar esses patetas lá de dentro, né, que estão morrendo de medo de levar uma dronada, aí, um bombaço na cabeça. Né? E eles foram advertidos, porque existe um alerta, não vai para Israel, não vai para a região. Né? Isso aí está correndo risco, e explicando e tudo, eles violaram esse entendimento do Itamaraty, que certamente a ditadura do Netanyahu pagou tudo, né? Pagou passagem, pagou hotel de 5 estrelas para essa gente aí, e agora estão aí passando sufoco. Né? Agora está pagando o bunker. Tem 3 coisas aí que a gente tem que citar, né? A primeira que dói muito a gente citar é que não são só políticos de direita que foram lá fazer isso, tá? Tem políticos de esquerda também. E vamos lembrar que há um pouco tempo atrás o Boulos foi a Israel e teve que dar um monte de desculpa, porque em vez dele ir lá fazer o processo da política, ele foi lá fazer politicagem e teve problemas sérios. Tem uma galera do PSOL lá. Então, esse é um ponto ruim nesse momento da gente saber. Mas deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Há mais de 15 anos, Israel ganha muito dinheiro com o chamado turismo evangélico. Tá? Ganha muito dinheiro e dá muito dinheiro para pastores evangélicos no Brasil. Inclusive, há toda uma série de denúncias que nunca foram investigadas de que durante o período Bolsonaro, o Itamaraty, e em especial as embaixadas em Israel e em outros países ali foram utilizadas como balcão de negócios para esse turismo evangélico. O que é o turismo evangélico? É o pastor aqui que convence o milionário brasileiro a ir se batizar no Rio Jordão. E aí, para fazer o batismo no Rio Jordão, ele paga para o pastor aqui 35, 40, 50, 60 mil reais, 70 mil reais para fazer a viagem. E o pastor ajeita tudo, desde os vistos até a entrada, porque para você entrar no Estado de Israel, você precisa de uma autorização de um visto que às vezes leva 1 ou 2 anos para conseguir, tem fila para conseguir. Mas durante o governo Bolsonaro, misteriosamente, os pastores evangélicos conseguiam isso num período de 15 dias, 20 dias às vezes. Então, esse turismo evangélico de um bando de gente maluca que vai para lá, funcionou para enriquecer pastores aqui e para enriquecer parte, obviamente, do governo de Israel. Não que isso seja muito dinheiro para eles, mas como você bem lembrou, Afonso, é o tal do soft power, né? Então vem para cá, entende como isso é importante. E aí, numa cabeça maluca desses evangélicos, eles passam a defender o Estado de Israel sem entender que grande parte do Estado de Israel não aceita o cristianismo como religião. Então, é uma das maluquices mais malucas do mundo, que você tem um bando de gente aqui no Brasil que ora, chora, né, se sente tocada por Cristo, mas apoia politicamente um governo para quem Cristo não significa absolutamente nada, muito pelo contrário, ataca os cristãos e mata cristãos. Mas a gente já sabe que os evangélicos têm esse problema de entendimento do mundo. Eles não entendem o mundo, eles entendem o mundinho na cabeça deles. Mas esse uso público das embaixadas brasileiras e dos serviços consulares brasileiros para favorecer esse turismo evangélico foi denunciado por muita gente, desde pesquisadores que tinham viagens arranjadas para ir a Israel e que foram deslocados para que empresários ricos fossem para lá fazer
esse mise-en-scène de pastores. Isso foi prática constante do Itamaraty de 18 a 22, tá? E nunca se investigou nada, se fingiu que não estava acontecendo. Aí o presidente Lula assume e o Itamaraty brilha, mas brilha no início do conflito Israel-Hamas, né? Tirando os brasileiros de lá, tirando pessoas que não necessariamente eram brasileiras, mas eram pais de brasileiros, avós de brasileiros, resgatando esse monte de gente de lá, em algumas das mais importantes e significativas ações internacionais que o país já fez para salvar os seus cidadãos. E foi muito mal explorado pela SECOM, muito mal explorado pela comunicação do governo, que tinha que ter mostrado mais o que foi feito lá. Porque eu acompanhei isso de perto e vi a quantidade de gente que realmente foi beneficiada, embora no início houvesse ainda um rescaldo elitista disso. Porque o Itamaraty estava trazendo só as pessoas que tinham internet e condições de acessar e escrever no site o seu nome. As pessoas que estavam na faixa de Gaza, mas depois o presidente Lula fez uma chamada, eu me lembro que na época eu fiz um monte de live, a gente fez uma gritaria para sinalizar que isso estava acontecendo, o presidente foi lá, deu uma puxada de orelha, e nós conseguimos tirar as pessoas que estavam no chão lá tomando bomba. Isso foi maravilhoso. Só que agora, o que aconteceu? Esse bando de políticos sem noção quer que seja feito com eles exatamente a mesma coisa que foi feito lá com os outros brasileiros. Só que é uma diferença. Nos outros brasileiros, os caras moravam lá, viviam lá e foram pegos dentro de um conflito brutal. Esse bando de gente maluca se desbandou para uma região de guerra sem perguntar absolutamente nada e tem condições de pagar a sua volta. Então não tem por que o governo dar o mesmo tratamento. Embora eu tenha a impressão que eles vão requerer exatamente isso, né? Mas são pessoas completamente sem noção. O Afonso diz, olha, eles estão fazendo o soft power, e aqui vamos fazer uma parte importante. Sim, Israel faz esse soft power, tá? Mas eu acho que aí tem mais coisa, tá, Afonso? Nós sabemos que há uma relação muito próxima entre os golpistas brasileiros ligados ao exército, tá? E todo o processo de empresas de venda de armas em Israel. A gente sabe, por exemplo, que quando o presidente Lula tentou punir Israel pelo que estava acontecendo na Palestina, uma das primeiras coisas que se aventou era cortar todos os acordos públicos, acordos de entidades públicas, estados, municípios e tal, com empresas israelenses, que tem muitas empresas na área de segurança e na área de tecnologia da informação. Ou seja, tem dados brasileiros dentro de Israel que nós não sabemos nem o que estão fazendo lá, em nome de quem estão e tudo mais. O presidente Lula tentou baixar um decreto ali naquela época, proibindo e tornando ineficazes esses contratos. O Exército Brasileiro se colocou totalmente contra, porque o Exército Brasileiro tem uma quantidade gigantesca de acordos de inteligência com Israel, e grande parte desse Exército Brasileiro, esses acordos, aliás, feitos na época do governo Bolsonaro. Nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. O filho do Bolsonaro, o filho mais velho dele, que é senador, ontem chegou a falar que eles estão dispostos a usar a força caso o pai seja preso. Então, que força é essa? De onde vem isso? Do que ele está falando? É mais uma bravata na condição de senador? Não é? Apoio dentro das Forças Armadas? Quem dá esse apoio de informação? Que contratos são esses que o Exército tem com um país estrangeiro e, portanto, é um contrato que lesa a nossa soberania e que, obviamente, é gerenciado por empresas no Brasil que são de coronéis e de generais do próprio Exército, que estão ficando ricos por comprar armas e dispositivos de Israel. Então, assim, de que forma isso está sendo tratado? O Ministério Público está vendo isso? Está tendo um certo cuidado? É mais, Afonso, do que simplesmente um soft power. É uma questão de cooptação da extrema-direita brasileira em Israel nesse momento. E eu não daria, né, já por vencido esse bolsonarismo no Brasil. Eu acho que eles ainda têm coisas para fazer e a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações. Queria ler aqui essa mensagem aqui. O Marcos Taveira está lembrando aqui que o espaço aéreo fechado na região não há como voltarem por meio aéreo, esperar ou usarem outros meios. Eles vão ter que ir para a Jordânia tentar chegar a algum país do Extremo Oriente, talvez Índia, talvez Japão, China, e de lá tentar vir pelo sul da África para tentar fazer isso. Eles vão gastar em uns 3 ou 4 dias. Agora, sinceramente, tinha que trazer essa gente de volta em lombo de camelo.
né? Vai fazer a viagem lá em Longo de que você não foi lá, né? Que não queria ver como era bonito o deserto. Então agora vai para dentro do deserto em Lombo de Camelo, filho. Tem que viver todas as experiências possíveis, né? E aprende a deixar de ser estúpido. Viver as experiências. Fernando, eu queria dar boa noite aqui. Peraí, Vanderlei, rapidinho, só queria dar boa noite aqui para os membros do canal, Dione Pérez, Maria dos Reis, Márcio Godinho e Emerson. Faça como eles virem membro do canal, aproveite aqui nossa live, que você está aí e está ouvindo o canal, vendo nossa programação. Fique membro do canal aí. Vamos estabelecer pelo menos uns 2 membros por live aí para nos ajudar. Eu queria... Fernando, logo no começo do conflito, assim, quando os analistas de guerra, especialistas em guerras, eles fizeram uma leitura do tamanho do Estado do Irã, tamanho do Estado de Israel, o contingente de pessoas, né, no exército e tal, e houve a princípio, parecia que a força do Irã, o Irã, até eu vi em canais mais à esquerda, que o Irã ia ter uma guerra, ia aniquilar o Estado de Israel. Essa visão não se confirmou. Era só uma coisa de narrativas mesmo? Tem 3 coisas aí importantes. A primeira, Ricardo, é que as tecnologias estão mudando muito, tá? Então, os analistas militares que fazem esse cômputo bélico, aviões, tanques, munição, número de soldados, eles passam a ter que analisar agora algumas variáveis que eles não conhecem a fundo. Por exemplo, o impacto dos sistemas de informação, o controle sobre os processos de desinformação que você faz em cima do outro, entendeu? Como você faz para desabilitar sistemas digitais. Então, e começa a entrar outras variáveis aí que os antigos analistas militares têm dificuldade de situar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nenhum país, nem mesmo o Brasil, mostra suas forças armadas, gente. O Irã e Israel também não mostram. O que é público e que está colocado é o que a gente deixa ali, né? Como diz um amigo meu, o cinema de cachorro. Quando você vai no restaurante, fica aquela galinha girando ali, né? Assando para todo mundo ficar olhando. Mas não é aquilo ali que o restaurante tem. Ele tem um monte de outras coisas. Então, em termos de segurança, nenhum dos 2 países vai demonstrar o que tem e o que pode fazer, né? Então, esses analistas de supetão que foram convidados para falar disso, e isso é um assunto muito complicado, tá? Eu reconheço, é uma área muito difícil. Eles deram com os burros na água. Alguns disseram, o Irã vai arrasar Israel? Não, nunca ia acontecer. Veja, 2 países que são inimigos, eles guardam processos de inteligência uns sobre os outros. Provavelmente Israel conhece mais o Irã e o Irã conhece mais o Israel do que os nossos analistas do Ocidente, tá? Então, se um país tivesse condições de arrasar o outro já teria condições de se defender, porque você tem esse processo interno, né, de reorganização das suas tecnologias. Então, esses caras não sabem muito o que estão dizendo. Aí depois vem uma segunda leva de análise, Ricardo, não sei se tu viu, nas últimas 24 horas, que estão estupefatos. Primeiro veio assim, o Irã vai arrasar. Aí depois vem a segunda leva de análise dizendo Israel tomou os céus do Irã. Ontem eu li, ontem à noite, isso, um suposto analista dizendo não, os céus do Irã hoje são de Israel. Aí agora de tarde, começou o núcleo de análise estupefato com a reação iraniana. Meu Deus, o Irã está conseguindo fazer... Gente, isso é guerra. Acho que as pessoas têm que parar de fazer análise e estudar história. Você não pode... As pessoas que fizessem análise disso na guerra do Vietnã, a gente ia estar rindo até hoje. Porque na guerra do Vietnã, você dizia, não, olha aqui, um monte de gente com avião, com arma, não sei o quê, contra um monte de gente dentro de selva. E os Estados Unidos perderam. Então, assim, há determinadas condições, conhecimento sobre o armamento do inimigo, conhecimento sobre o território. O Irã é um país muito grande, com uma população muito, muito grande também, está se preparando para isso. Tem determinados sistemas de proteção que não estão circunscritos ao seu Estado Nacional, que é uma coisa que os Estados Unidos têm. Né? As Forças Armadas Americanas não estão dentro do Estado americano, estão por aí pelo mundo, sabe-se lá onde, inclusive. Alguns a gente encontra, a base americana aqui e acolá, mas tem coisas que a gente não sabe. O Irã faz a mesma coisa. Né? Então, há muitos desdobramentos nessa situação que esses analistas não levam em conta e que precisa se fazer
aparecer quando você vai dar uma posição contra essa. E a terceira, que é a mais importante, é o seguinte. Cara, nós estamos falando de 2 países que têm armas nucleares. E isso, gente, desde a Guerra Fria já se sabe. Eu vou lançar 99 mísseis contra Israel e o domo vai abater 98. Ok, se aquele míssil que cair for nuclear, acabou a brincadeira. Então, assim, nós estamos brincando com fogo e esses analistas, eu acho, que são menestréis da desgraça, que estão tentando fazer racionalidade em coisas que nós não temos informações suficientes para fazer e que nem é bom que se faça. Era bom que as pessoas dissessem, né, olha, eu não quero discutir militar aqui, eu quero que as pessoas entendam que nós precisamos parar o conflito. A mesma posição que eu tive lá atrás com relação à Ucrânia e Rússia, a mesma posição que eu tive com relação ao conflito Israel sobre a Palestina, é preciso parar o conflito, porque, sabe de uma coisa, Ricardo, e aí eu deixo isso para a gente pensar, enquanto essas lideranças, Netanyahu, o próprio presidente do Irã, o próprio o próprio Ayatollah, enquanto eles estão discutindo lá política e tal, as pessoas estão morrendo no território. São israelenses que muitas vezes não têm absolutamente nada a ver com o que está colocando, muitas vezes são contrários ao Netanyahu, porque o Netanyahu tem... Gente, há 4, 5 meses atrás estavam acontecendo passeatas noturnas em Tel Aviv contra o Netanyahu, pedindo que ele saísse do governo, passeatas com velas, que tem um simbolismo todo importante, porque era uma forma de manifestação que os nazistas usavam. Então aquilo ali foi muito forte contra o Netanyahu. E aí você começa a tocar bomba em cima dessa população. A mesma coisa contra os iranianos. E para a gente terminar, imagina o que não está sofrendo agora a população de Gaza. Porque tem gente doida dizendo o seguinte, pelo menos agora Israel vira para se preocupar com o Irã e deixa a Gaza... Não! Agora que não tem mais ninguém olhando por Gaza, é agora que eles vão matar, rebentar, destruir o que tem mesmo, porque ninguém está se importando. Antes de passar para o Valdeirês, primeiro agradecer aqui o Guilherme, que chegou como membro. Obrigado, Guilherme. Eu queria, para não perder esse gancho, porque você falou de Gaza e você falou antes que os Estados Unidos têm suas bases espalhadas, né? E o colchão iraniano são os Houthis no Iêmen, seria isso, né? Porque Israel já vem atacando estrategicamente 6 ou 7 pontos, né? Os Houthis no Iêmen, Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, a Síria já é mudança de governo, né? Na Jordânia também. Essa estratégia israelense é vitoriosa, Fernando, porque ele vem já atacando esses colchões de defesa iraniano, ou essa análise não eu acho que você está certo, Ricardo. Eu acho que... E é isso que talvez hoje esteja impactando tanto o Irã. Porque o Irã se deu conta que já faz 4 anos, pelo menos 4 anos, que Israel vem desenhando um ataque contra o Irã. Primeiro destruindo as grandes lideranças, como o Soleimani, depois destruindo os pontos de apoio de países próximos que poderiam ajudar. A gente viu o que aconteceu no Líbano, a gente viu o que aconteceu na Síria, a gente viu o que aconteceu na própria Palestina, né? Depois colocando os Estados Unidos contra os Houthi, que eles fizeram isso há 4 meses atrás, lembra? Os americanos chegaram a bombardear o Iêmen para atacar o regime. Então, tudo isso foi pensado por Israel, que está organizando isso. Não foi uma coisa assim, Israel acordou ontem e agora vamos atacar o Irã. Não, ele vem enfraquecendo o Irã, e a política do apaziguamento, que durante muito tempo nós achamos que, inclusive, mantinha a paz, porque o Irã era atacado e dizia, nós vamos reagir, Israel, aí manda 2, 3 mísseis, mas não dá uma resposta imediata e nem declara guerra. Hoje coloca o Irã numa condição de ter que fazer um esforço muito maior para se proteger. Eu não acho que Israel tenha condições de vencer essa guerra sem o auxílio dos Estados Unidos, tá? Eu acho que não tem condições. Mesmo com toda a tecnologia que Israel tem, eu não tenho condições de vencer o Irã. Porque para vencer o Irã, você vai ter que botar o pé no território. Você não vence uma guerra com míssil, você não vence uma guerra com avião. Né? Mesmo os Estados Unidos, com o Iraque devastado, precisou botar gente lá dentro. E quando você vai botar gente lá dentro, as tropas israelenses são reconhecidamente mal treinadas. Reconhecidamente. Quando elas entram em combate, seja no Líbano, seja na Síria, seja na própria Palestina, elas são inferiores, apesar de tecnologicamente melhor, eles são inferiores às outras. Israel tem 2, 3, 4 grandes tropas de elite que funcionam ali, que dão os treinamentos do mundo, que fazem aquelas coisas, mas o grosso do exército dele é de jovens.
de jovens que vão lá para fazer o treinamento, e não são lutadores experientes como tem o Hezbollah, por exemplo, e como tem o exército iraniano. Então, para vencer o Irã, você vai ter que botar o pé lá dentro. E isso Israel não vai fazer. Não vai fazer de forma nenhuma. Então, essa estratégia do Netanyahu, ela é direcionada exclusivamente a provocar um conflito entre Estados Unidos e Irã. Aí sim ele tem condições de alguma forma, fazer vencer essa condição. O problema é que o Irã também não tem condições de colocar Israel no seu lugar sem usar armamento nuclear, entendeu? Então você fica numa situação a gente chama disso no xadrez, de mate afogado, né? Ou stalemate, como a gente diz. Os caras não tem mais lance o que fazer. E enquanto o Trump estiver mantendo essa política, essa postura, e aqui eu vou dizer, viu? O Trump está sendo racional. O Trump está olhando para esse negócio assim, dizendo, olha, não sei se é dele essa percepção, ou de gente lá dentro, mas ele está dizendo, olha, isso aqui é um troço que a gente não tem que se meter nesse momento. Então, enquanto ele não entrar nisso, Israel não tem muito o que fazer, a não ser continuar esse bombardeio pingado aqui a colar. O grande problema é atacar as usinas nucleares e provocar alguma coisa maior. Então, claramente, a estratégia de Israel não é para vencer a guerra e nem a estratégia do Irã é, nesse momento, para resolver, tentar vencer Israel. Eles estão de escaramuça. Sabe aquela coisa do pessoal da quinta série que ficavam se empurrando e não sei do que? Pois é, esse é o tipo de briga. O problema é que civis estão morrendo nessa situação. E daqui a pouco, um aumenta o tom para o lado e a gente sai fora da órbita. Alderez? Não, eu acho que não quero falar mais nada, não. Nós estamos indo para o final já, alô? Né? Alô, está ouvindo? Está ouvindo, Fernando? Estou ouvindo, sim. Eu acho que o Ricardo tem um vizinho, e aí por isso que o Ricardo está nessa... Mas o que eu queria comentar, que a última notícia... Meu delay é eterno. É um delay eterno. Que eu acredito que seja uma guerra de narrativas. Quando você comentou que o Trump está quietinho, ele acabou de declarar e de conclamar a população de Teherã a desocupar a cidade. Então, pode ser uma guerra de narrativa para criar o caos em Teherã, né? Ou realmente estão convencidos de que o Israel tem todo o controle realmente do céu por lá. Esse é o grande problema de você ter uma liderança tão inconsistente quanto Donald Trump. Porque chega um momento da gente precisar de lideranças adultas e você não acredita no que ele está falando, entendeu? Pode ser que ele esteja dando uma ordem de evacuação para que os civis saiam, porque vai haver um bombardeio em massa, e aí seria os Estados Unidos entrando na guerra, e isso seria uma declaração de Terceira Guerra Mundial, tá? Porque, como eu disse para vocês, na hora que isso acontecer, nem China nem Rússia podem lavar as mãos, eles vão ter que entrar nesse conflito. E isso também pode ser mais um joguinho de TikTok do Donald Trump, entendeu? Falando para sua base de apoio interna e tentando botar uma pressãozinha para ver se saem 2, 3 da região de Teherã. Mas, gente, já era para o Ocidente ter aprendido. Se tem uma coisa que os muçulmanos não fazem, é trocar o seu conforto pela sua segurança. A gente tem visto isso na Síria, tem visto isso no Líbano, tem visto isso na Palestina. Os caras ficam na terra tomando bomba e defendem aquilo até a morte. Achar que você vai fazer um comunicado e vai esvaziar a capital do Irã é um erro brutal. O que você pode estar fazendo aí, na realidade, é criando mais pressão sobre o regime dos ayatolás, de tal sorte que o regime do ayatollah não pode simplesmente agora deixar de ter um ataque mais brutal, você entendeu? Porque daqui a pouco a população começa a se sentir insegura e diz o seguinte, olha, está na hora de vocês nos defenderem ou a coisa vai ficar feia. Então, se o objetivo é um regime change, é trocar o regime do ayatollah, eu acho que esse caminho está equivocado. E se o objetivo for fazer uma escaramuça, né, uma fake news, um controle equivocado da informação, eu acho que isso é muito perigoso, é uma criancice que o Donald Trump está fazendo. Já era para os Estados Unidos terem tomado uma decisão. Vamos lembrar de um conflito semelhante que nós tivemos durante a Guerra Fria? Eu quero lembrar aqui da chamada crise do Canal de Suez,
quando Inglaterra, França e Israel começaram a bombardear o Egito, né? Vocês lembram aquela situação? O que aconteceu? O que os líderes adultos ali fizeram? Estados Unidos e União Soviética se juntaram e disseram, olha aqui, ó, quem bombardear o Egito vai tomar bomba atômica na cara. Eles ameaçaram a França, a Inglaterra e Israel de bombas atômicas se aquele conflito continuasse. Por quê? Porque ali eles sabiam que aquilo poderia escalar. Ali não houve, olha, né, não vamos pensar... Não. Houve uma decisão direta das duas superpotências dizendo assim, as crianças fiquem fora desse assunto. Agora nós não temos isso, nós temos Donald Trump fazendo criancice com esse tipo de situação. Então, percebe, Ricardo, que além de todos os problemas estruturais que já estão postos, nós ainda temos pessoas idiotas em locais de tomada de decisão, o que nos coloca ainda mais próximo de uma terceira guerra mundial. Né? Agora, o povo americano devia ter pensado nisso quando colocou essa criatura infame lá. Se bem que a gente não pode falar muito deles, né? Que nós votamos no Bolsonaro aqui. Então, assim, às vezes eu digo isso para um amigo americano, como é que vocês elegeram? Eu digo para um amigo, eu tenho amigos norte-americanos, eu digo, vocês votaram no Trump, vocês são meio estúpidos. Eles dizem assim, e você não votou, o país de você não votou no Bolsonaro. Disse, tá bom. E pronto, não vamos mais falar sobre isso. Afonso? Alfonso. Eu estava, assim, queria fazer uma reflexão sobre essa investida política que a ditadura de Israel está fazendo dentro do Irã, investida bélica, evidentemente, militar e política. Né? Igual o Hitler tentou cooptar uma parte da população na União Soviética, né? no meio dos ataques do cerco, né? Panfleto, entendeu? Tentando trazer para si. Sinceramente, eu acho que o Netanyahu, não sei se ele é tão estúpido o suficiente, ou é só uma narrativa mesmo isso aí. Né? Ele está tentando atuar no campo político, tentando fragilizar o processo dentro do Irã, porque eu diferencio muito assim, os processos aí na região. Acho que aqueles países que fizeram mudanças de cima para baixo, com levantes militares, de oficiais, como ocorreu na Síria, no Iraque, na Líbia, ele não tem o mesmo enraizamento do ponto de vista do conceito anti-imperialista, da raiz anti-imperialista do processo, que tem no Irã, por exemplo, na Argélia, que foi a guerra de libertação. O Irã fez uma revolução de massa anti-imperialista. Então, eu penso que isso aí é mais uma retórica vazia, né? E ele está tentando se explicar para a própria base dele aí dentro de Israel, etc., né? Que é um sonho, é um devaneio completo. Eu não vejo essa fragilidade aí no Irã, política, né? Porque a revolução iraniana tem aí há 40 anos, né? Mais de 40 anos, e foi uma revolução de massa. Claro que a esquerda tradicional não foi capaz de assumir a direção do processo, né? Historicamente, tem raízes históricas. E não tinha um trabalho de base suficiente para credenciá-los, né? Tinham vários movimentos aí, inclusive o Partido Comunista do Irã. E a direção da igreja, né, aí, muçulmana, que tomou a frente da luta contra o governo do Shah Reza Pahlavi, que era um fantoche dos Estados Unidos. E todas as consequências que isso tinha dentro da sociedade iraniana, né? Da questão da soberania, da miséria, enfim, e todos os antagonismos sociais que o regime do Shah Reza Pahlavi gerava aí dentro do Irã. Então não é uma coisa assim que vamos lá derrubar os ayatollah, vamos fazer um passeio ali no Irã. Não é assim, não. Entendeu? Não é. Falando da questão política. Não, porque essa é a postura da ditadura de Israel, né? De achar que joga umas bombas lá, ameaça a usina nuclear, mata 250, derruba os ayatollahs aí, e se precisar eu mato o Khamenei, tá? Eu ajudo aqui. Não é assim, né? Eles estão errados em achar que o regime vai cair. Eu acho que o regime é mais sólido do que eles imaginam, mas nós também estamos errados de achar que a Revolução Iraniana, de alguma maneira, foi uma revolução de esquerda, né? Se havia regimes comunistas que estavam ali lutando por algum espaço, isso ficou muito claro que se perdeu quando a égide de formação do novo regime foi a religiosa
teocrática e, em especial, xiita, né? Então, assim, eu acho que analisar simplesmente com as lentes do imperialismo e dizer assim, tudo que é contra os Estados Unidos é a nosso favor ou é a favor da esquerda, eu acho que é um pouco arriscado. Nós acabamos tendo que colocar grupos e determinados regimes aí dentro que, em essência, nos trazem problemas, né? E ninguém fez, Afonso, ninguém fez uma revolução mais baseada no apoio social do que a Venezuela do Chávez. E a Venezuela e agora o Maduro tem problemas nesse momento de enfrentar a oposição. A oposição está conseguindo 40 e poucos por cento de votos, 30 e poucos por cento de votos. Não ganha eleição? Não ganha. Mas a oposição já tem um espaço grande. Então, assim, os regimes históricos se organizam e vão tendo mudanças importantes durante o seu turno. Eu não analiso o Irã como fácil de ser derrubado. Agora, imaginar que ele está pleno de poder, não, isso é um erro. Há uma série de questionamentos internos, a Valdez mesmo mencionou aqui alguns deles, as mulheres se organizando, há um movimento de jovens muçulmanos pedindo mudanças, tudo isso a gente pode dizer, isso é o trabalho do imperialismo, é assim que funciona, a gente está vendo isso em Cuba, a gente viu isso, né? Usaram o rap em Cuba para modificar, a gente sabe que isso funciona, mas a gente não pode deixar de ver que esses movimentos provocam cisões e provocam rupturas dentro do tecido social que enfraquece o governo. Não acho que vá dar em muita coisa essa situação. Acho que o regime dos ayatollahs ainda se mantém. Mas, de novo, nós temos menos informações sobre o Irã do que tem Israel. A verdade é essa, né? Então, é preciso tomar um certo cuidado. Vamos aguardar para ver como é que as coisas funcionam, porque se realmente vier um bombardeio sobre Teherã, nós vamos ter que ver como é que os outros países muçulmanos vão se manifestar. Quanto tempo vai levar para o Iêmen sofrer a mesma coisa? Quanto tempo vai levar para que o Egito seja o próximo foco do ódio de Israel? Quanto tempo vai levar para que a Turquia está numa situação muito complicada, porque a população muçulmana da Turquia está exigindo que a Turquia tome posicionamento. E a Turquia tem um cuidado muito complexo com relação à sua relação internacional, porque ela é também um país europeu, né? E joga um jogo importante ali nessa situação. Então, a ver como essas coisas vão se modificar de agora nos próximas 48 horas e ver como é que os países muçulmanos se colocam nessa situação, né? Para a gente começar a entender um pouco mais disso. Por enquanto, é só desespero. É só saber que estações nucleares estão sendo atacadas e que cada vez mais está reduzindo as opções de tomada de decisão, tanto de Israel quanto do Irã. Vai chegar um momento em que os dois só têm uma coisa a fazer, entrar em guerra aberta um contra o outro, aí com tropas e tudo mais. E aí, será que isso vai mesmo se dar? Vamos ter que esperar. E a questão de quem vai substituir esse governo, né? Se a gente pegar o Afeganistão como exemplo, a Síria, né? O Iraque. Mais ou menos, e o Iraque, então. Também tem essa questão, né? Quem vai ser colocado no poder, né? Isso também dá uma... Não tem como brincar aí, né, com o tecido. Não tem como brincar com essas situações no Oriente Médio. Os Estados Unidos tentaram troca de governo. Depois da Segunda Guerra, eles tentaram 20, 30 países fazer isso. Eles só acertaram num, que foi o Japão. E mesmo assim acertaram porque mantiveram o príncipe fascista que tinha dado continuidade. Na Segunda Guerra, eles mantiveram o cara no poder. E fizeram acordo com os grandes milionários japoneses para dominar os zaibatsus, aquela coisa toda, não reorganizaram a economia japonesa, mas foi o único, vamos dizer assim, a única experiência de regime change que teve algum nível de sucesso. Todas as outras que os Estados Unidos meteram a mão, todas elas deram algum problema. Ou você degenerou para ditaduras extremamente brutais, ou degenerou para regimes com uma anomia interna, ou seja, regimes que vão se fracionando e você não consegue manter efetivamente a ordem. Vamos lembrar que quando eles atacaram a Líbia, eles destruíram o país que tinha o maior IDH da África, em que você tinha universidade de graça para a população e as mulheres estavam inseridas no processo político. Eles transformaram a Líbia num país onde se faz hoje venda de escravos a céu aberto em algumas das capitais da Líbia. Então, foi isso que os Estados Unidos conseguiram, entendeu? Então, eles vão fazer isso de novo? Bom, eles são estúpidos o suficiente para fazer. A questão é, os países da região vão aceitar isso?
porque a desestabilização do Irã não é a desestabilização da Líbia. E olha que a Líbia já provocou uma ruptura forte ali em volta. Será que os outros países vão aceitar? Eu acho que não. Especialmente os países do BRICS. Sabe onde é que isso vai estourar, Ricardo? Já vai estourar aqui no Brasil. Porque o presidente Lula vai ser chamado a se manifestar por China e Rússia, porque se vai haver uma manifestação dos BRICS, eles vão querer a participação, e o presidente vai ter que se manifestar. Se o presidente resolver brincar com isso, já você vai ter a elevação do preço do petróleo, que vai jogar toda a política econômica brasileira no lixo. Toda essa ideia do Haddad de economizar, de austeridade, vai ser jogada no lixo, e o presidente vai ser obrigado a intervir na Petrobras e dizer assim, olha, os preços da gasolina para o Brasil vão ser agora em reais, nós vamos nos descolar do preço externo, ou então você vai ver a inflação aqui dentro disparada, um absurdo. Isso está à beira de acontecer, assim, em 48 horas. Então, a gente que não pensa que isso não vai nos afetar, porque pode afetar toda a região aqui, entende? E quem vai ficar muito feliz, diga-se de passagem, deve ser o Maduro, porque já o Donald Trump vai declarar a Venezuela país amigo de novo, e vamos comprar petróleo, porque se nós vamos para uma guerra desse tamanho, o preço do petróleo vai subir e a inflação dentro do território norte-americano vai ser brutal e o Trump vai precisar de mais petróleo. Onde é que ele vai tirar? Do Maduro. E o Maduro, se for inteligente como vai dizer que vai vender, vamos vender, não tem problema nenhum, sem condições. Até porque o Maduro não pode, nesse momento, ficar contra, né, ficar do lado de Irã e Rússia e China de forma material. Ele pode fazer isso com declarações como ele já fez. Mas se ele resolver não vender petróleo para os Estados Unidos, o próximo que vai sofrer um golpe vai ser ele. Vanderlei, quer falar alguma coisa? Não. Ou já se despedir? O que o Fernando, vou me despedir, vou fazer só um comentário. O que o Fernando disse sobre a questão do Trump e dos Estados Unidos realmente, efetivamente, apoiar Israel nesse momento em relação a Teherã, é que ele estava na reunião do G7, saiu da reunião e fez a declaração. Então, nesse sentido, aí a gente fica pensando assim, eu vou lá para mandar o povo, né, bombardear Teherã. Mas como ele é intempestivo, ele vai e volta, realmente eu acho que a gente tem que esperar as 48 horas. Valderez, mas eu estava vendo aqui, você tem razão, ele está tomando atitudes que parece que a decisão é séria. Ele está voltando do G7, ele convocou uma reunião do Conselho de Segurança agora, há 5 minutos, e provavelmente ele deve estar sabendo de alguma coisa. Talvez Israel tenha decidido que vai atacar nuclearmente o Irã. E aí, gente, é o seguinte, eu vou pedir que todo mundo termine a live, porque nós vamos ter que tomar cerveja, comer, né, um churrasco, abraçar os entes queridos, entendeu? Porque a coisa está caminhando. Nós estamos falando aqui de possibilidades e os caras estão lá. Cara, ele está voltando do G7 e chamou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. E o Netanyahu, nesse meio tempo, disse que não descarta assassinar o Ayatollah Khamenei. Como é que você vai assassinar o Khamenei? Você não tem pessoas no terreno fazendo isso. Você vai fazer isso com bombardeio. E vai fazer isso com bombardeio sobre Teherã, bombardeio pesado. Só que isso significa... Não há mais brecha nenhuma para não ter uma terceira guerra mundial, entendeu? Enfim, gente, eu queria ter sido aqui, Ricardo, mais otimista, trazer assim, né, uma ideia de que a gente podia sair bem dessa crise, mas a situação está escalando para uma coisa feia, muito feia. Feia, né? Olha, eu não estou tomando cerveja durante a semana, só os finais de semana, mas diante... Mas hoje vai abrir uma exceção, né? Agora só porque vai quebrar o regime. E eu já estou comemorando antecipadamente o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, então que pode não chegar ao fim. E o meu Botafogo ganhou ontem. Não é, o Afonso? Gente, a coisa... Eu tô vendo Afonso, aqui se você não for, eu vou fazer em... Fernando, você falou em xadrez aí, dentro esse tabuleiro internacional, se a gente pegar lá a guerra da Ucrânia, a OTAN é uma derrota para o mundo ocidental, né, de alguma forma. Isso catapultou
esse conflito aí no Oriente Médio? É uma frente em que o Ocidente pode, vamos dizer assim, vencer para não ficar com essa imagem dessa derrota, né? Que para mim fica uma imagem de uma derrota lá na Ucrânia, né? E você falou no começo da live dessa mudança do eixo, né? A gente pode hoje falar da China como um exemplo, né? Que a gente não tinha historicamente um exemplo comunista, né? Quando você vai nas discussões, mas o comunismo, o insucesso econômico do mundo socialista e tal, está a China hoje aí dando para a gente subsídio para a conversa. Então, e aí a derrota na Ucrânia, né? Uma derrota militar, uma derrota econômica, e aí isso catapulta essa mexida no tabuleiro aí no Oriente Médio? Eu não vejo a Ucrânia, eu não vejo a Ucrânia como uma derrota do Ocidente, tá? A Ucrânia é um cravo no pé da Rússia. Ela está tomando as atenções da Rússia, ela está gastando recursos russos e ela está conseguindo informações. Quer dizer, desde que o Putin lá em 2018 que ele estava reformulando toda a parte militar da Rússia, ele apresentou algumas coisas, tanques, aviões, radares, mísseis de longo alcance, inclusive novas bombas nucleares. Ele apresentou. O mundo ocidental não tinha conhecimento da efetividade desses armamentos. Então, a Ucrânia está sendo utilizada mais ou menos como a Espanha foi utilizada antes da Segunda Guerra Mundial. Lembra que os nazistas utilizaram a Revolução Espanhola como forma de testar as armas nazistas, né? O Ocidente está fazendo isso. O Ocidente está usando a Ucrânia para verificar se a Rússia mostra o que tem. Então, eu não acho que seja uma total derrota. Eu acho que está incomodando a Rússia, incomodando o mundo. E também não acho que esse ataque do Netanyahu tenha sido querido pelo Ocidente. Eu acho que se você perguntar para a Inglaterra, França, Alemanha e para os próprios Estados Unidos, nenhum deles, nesse momento, se você pudesse tomar uma cervejinha com eles, né? Porque se você perguntar oficialmente, todos eles são a favor da paz e tal, mas se você perguntasse em termos estratégicos, nenhum deles ia querer uma guerra regional desse porte, liderada por Israel nesse momento. Eu acho que isso aqui é mais uma visão estratégica do Netanyahu, de perceber que o mundo ocidental destrói as suas instituições e que é o momento dele exigir um determinado tipo de atitude dos seus aliados, né, para conseguir compor o seu interesse de reproduzir a Israel mítica, do que necessariamente uma ação de grupo do Ocidente vendo isso. Acho que ninguém queria, nem a China, se você parasse para pensar, queria que nesse momento essa situação se acirrasse desse momento. É ruim para todo mundo, Ricardo. Só uma pessoa ganha com isso. E olha, não é nem o cidadão de Israel. O cidadão de Israel está tendo a sua vida cada vez mais destruída, porque o sentido de insegurança é brutal. Só tem uma pessoa que ganha com isso, que é o Netanyahu. É só o Netanyahu. O Netanyahu está tentando escrever o nome dele junto dos grandes reis de Israel. Né? Assim, Rei Davi e depois Benjamin Netanyahu, que no mundo contemporâneo construiu a Israel mítica e trouxe segurança para o povo. Hoje nós temos um terreno, né, um território que vai do Eufrates ao Nilo, dominamos toda... Esse é o sonho louco do Netanyahu. E é isso que ele quer fazer. E ele viu essa possibilidade agora de exterminar com a posição iraniana o mais rápido possível. A questão é saber se o Ocidente vai embarcar nisso. Temos uma chance do Trump... aqueles momentos na história interessantes, né? Do Trump reorganizar a política internacional, e eu acho que as pessoas não deviam colocar essa chance de lado. Ele chama o Conselho de Segurança e ele consegue um consenso do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China e os outros países para exigir um cessar-fogo na região. Ele consegue parar esse conflito e botar o Netanyahu no bolso e dizer, olha, cala a boca. Não, isso aqui passou dos limites. Dos dois lados nós vamos segurar. E aí cada um segura o seu cachorro, entendeu? Ele segura o Netanyahu, os BRICS seguram o Irã, o Khamenei, e a gente segura a coisa reforçando a institucionalidade da ONU. Tá? Há essa possibilidade? Isso já foi feito, como eu disse, lá na crise de Suez. Na crise de Suez, Estados Unidos e União Soviética agiram desse jeito. Né? Então, dá para fazer. Agora, o Trump vai ter condições de fazer isso? Não sei. Acho que ele não faria, porque ele tem que dar explicação para a sua parte interna. Né? Agora, que China e Rússia estariam
abertos a uma posição dessas, entendeu? De uma ação concreta do Conselho de Segurança, como nós não tivemos ainda no século XXI, em uníssono, ou pelo menos na maioria dos seus membros com capacidade militar, é possível, porque eu não consigo ver saída disso a não ser uma guerra. Você passou pelo Trump aí, falou o nome dele várias vezes, e a situação interna americana? Ele está pisando em ovos, né? É característica de todos os regimes fascistas. Se ele não encontrar um inimigo importante externo para canalizar o ódio, ele vai ter dificuldade de continuar mantendo esse cenário de medo e pânico que a gente conheceu bem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro nadou de braçada, enquanto o PT e a presidenta Gleisi Hoffmann, em especial, era a presidenta a fazer isso, enquanto a presidenta respondia ao Bolsonaro. Lembra? O Bolsonaro presidente falava uma merda, a presidenta respondia. Enquanto ela fez isso, o Bolsonaro nadou de braçada, porque ele continuou mantendo a ideia do inimigo comunista interno. Quando a presidenta Gleisi Hoffmann acertadamente deixou o Bolsonaro continuar falando merda sozinho, ele começou a atacar a imprensa, ele começou a atacar, entendeu, outras coisas e começou a se dissolver. O Trump precisa disso. Aí tu vai dizer, mas Fernando, então não seria o caso de escolher o Irã como seu grande inimigo imediato? Mas aí entra uma coisa que a Valderez tocou de soslaio, né? Tocou de ladinho aqui na questão. Uma parte importante dos republicanos nos Estados Unidos são tremendamente isolacionistas. Ou seja, entendem que os Estados Unidos têm que se preocupar com os Estados Unidos e não com o resto do mundo. O resto do mundo que se exploda. Há muito que acontece isso. Inclusive, há todo um trabalho de modificação da visão da população norte-americana sobre o mundo no final da Segunda Guerra Mundial. Porque a população norte-americana é extremamente isolacionista. Eles controlam uma terra entre 2 oceanos, que tem tudo, é maravilhoso, somos os melhores, somos os mais fantásticos, vamos produzir aqui dentro. Parte dos republicanos que apoiam Trump imaginam isso, né? Então é difícil você convencer essas pessoas de que agora nós temos que nos modificar, nos reorganizar para conseguir uma guerra contra o Irã. Veja, se essa guerra fosse contra a China, eles teriam todo o apoio. Mas contra o Irã é meio complicado, é meio difícil que aconteça. Então, o Trump está pisando em ovos, né? Qualquer bobagem que ele disser lá pode reacender os protestos contra ele, e como os Estados Unidos ainda são uma democracia, se ele participar desse jogo de genocídio contra os países muçulmanos, ele vai ter problemas internos ainda maiores, porque eu acho que isso joga os democratas mais à esquerda. Eu acho que os democratas estão começando a aprender que a gente combate partidos de extrema direita indo para a esquerda e não para o centro. Quando o Biden foi para o centro, perdeu a eleição. Se eles não forem para a esquerda, eles vão perder de novo isso. Beleza. Afonso, vamos nos despedir aí do Fernando? Eu me despeço, assim, registrando, eu registrei no chat ali que a agência de notícias, né, Brasil, agência estatal, informou que está em curso um processo de rompimento de relações militares com Israel, né? Isso aí é o mínimo a ser feito, né? E que bom! E registro também, assim, eu assisti hoje o Zé Dirceu sendo entrevistado ali no Opera Mundi, né? E ele abordou várias questões, né? E ele sobre a questão do rompimento com Israel, ele colocou que precisaria ter uma articulação entre países, né, que o Brasil não faria isso aí sozinho, sob o risco, inclusive, de um movimento brusco aí, ter problemas no parlamento brasileiro. Essa questão específica, o comandante é de ser uma águia mesmo. Eu nem tinha pensado nisso. Eu falei aqui em outras lives que precisa ter que o Itamaraty faz esses movimentos, né, de articular com outros países. Quando a Argentina estava do nosso lado, a Argentina era sempre parceiro importante para decisões mais bruscas, né, em nível internacional. E ele lembrou a questão do parlamento aí também. Então, só para avisar que por ter um movimento legítimo pedindo a ruptura de relações diplomáticas com o Estado e militares de Israel, e agora parece que vem uma parcial já na questão super importante que são os militares. Eu dou meu boa noite aí. Se sobrou o chopp no aniversário do Ricardo aí, recomendo tomar o chopp aí, parece que
Tinha muito Sobrou, chopp lá. Não sobrou, não? Tá. Em cima da proposta aí do. Você quer comemorar por antecipação, porque se o mundo acabar, pelo menos, acabar em Se o guerra mundo acabar, eu já comemorei. Comemorou a vitória, o campeonato do Cruzeiro. O Cruzeiro é campeão, é isso, né? O Cruzeiro está na frente, é isso? Tá lá em cima, está disputando. Não, tá não. Isso é só. Não, tá nada. É só um sonho, meu. Então não sobrou Flamengo, hein? Beleza, o Fernando é internacional, né, Fernando? É isso? De jeito nenhum, rapaz. Eu sou gremista. Eu tenho amigos até que brincam tu é comigo. Grêmio? Eu tenho amigos que brincam comigo, porque o Internacional chama Internacional, ele é fundado em 1919, tem a bandeira vermelha, então todo mundo diz que, na realidade, é o time da Internacional Comunista, né? Obviamente que essa interpretação o próprio Inter já abandonou há muito tempo. Hoje eles têm um treinador, que é o Roger, que era um jogador do Grêmio, que é super envolvido nessas questões políticas, é um cara muito do bem e que paga um preço muito grande por defender esse tipo de coisa. Tá sofrendo pressão no Inter de novo, como sofreu lá no Grêmio. E o meu time, o Grêmio, tinha o Renato Gaúcho, que é um bolsonarista estúpido, e dentro do time ainda tinha um zagueiro, que é o Kahneman, que mais fascista é impossível, né? Então, mas ainda assim eu sou gremista, aprendi com meu pai isso, então estou feliz por não estar na zona de rebaixamento, que era o local que nós estivemos aí nos últimos anos. Então, estou muito feliz que não estou. Se acabar amanhã o mundo, pelo menos eu vou poder dizer, meu time não caiu. O planeta vai se destruir, mas o Grêmio se safou. Não estava na zona de rebaixamento. Beleza. É isso, Vanderês. São boa noitezinho. É isso, boa noite. E não tem como a gente dormir tranquilamente numa noite que pode ser crucial para o mundo, né? Vamos todo mundo torcer para que o melhor aconteça. Eu fico pensando que é muito ruim a gente recorrentemente ter que enfrentar um mundo onde poucos lutam pelo poder, né? Lutam para estar na crista da onda, enquanto nós, trabalhadores, nós, pobres, coitados, somos os espectadores dessa loucura, dessa demência, né? Boa noite, Fernando, obrigada pela aula, viu? Nada de aula, foi um bate-papo aqui entre nós, quero agradecer demais, você tocou em quase todos os assuntos, o Afonso a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi pegar os ganchos que vocês deram e colocar um pouquinho de patê no meio. O resto estava tudo aí. Só lembrando que onde os Estados Unidos intervém, dá merda. Veja a nossa ditadura de 20 anos, né? 21? Exato. Boa noite, meninos. 21 anos. 21. Fernando, queria te agradecer, sempre solícito aí com a gente, parceirão aí. Muito obrigado. Fazer a propaganda do seu canal é só Fernando, como é que é? Horta? É só procurar por Fernando Horta no YouTube, você vai achar ali o canal. Se inscrevam aqui na TV Travessia. É importante, o pessoal que é lá do meu canal, que puder se inscrever aqui, é ótimo ajudar. E lembra que ecossistema de comunicação é assim. Nas redes, quanto mais você faz, multiplica, né? Então, quem puder, faça, e quem não for inscrito ainda lá, também ajude, porque isso faz com que os nossos conteúdos sejam indicados a mais pessoas. Agradecer demais a você, Ricardo, te pedir desculpa de não estar no teu aniversário. Semana passada foi bem complicada, mas talvez seja uma semana feliz, porque essa semana parece que vai ser mais complicada ainda com essa confusão toda. Então, deixar para vocês um grande abraço, e para quem está nos assistindo, ficar de olho aí no final da noite e início de amanhã para a gente ver como é que o mundo anda. É agora. O momento é agora. Um abraço, Fernando. Um abraço, meus caros. Até. É isso. É isso, galera. Mais uma missão cumprida aí. Aqui a Silva Branco está chegando agora aqui. Chegaremos ao feriado? Vamos ver, né? O Guilherme que está perguntando: chegaremos ao feriado, Afonso? Nosso amigo Guilherme. Perguntando se sobrou pinga, se chegaremos ao feriado. A coisa está feia aqui. Tem que verificar os estoques aí. Tomaram a sua pinga toda, né? Não, agora
Não, eu estava falando para Valderez, tomaram a pinga e os caras me cobraram a rolha lá no final, lá eu me lasquei, né? Beberam o meu presente e ainda tive que pagar por ele. Só me dei mal. Queria agradecer, dar aqui só boa noite aqui, Silva Arantes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silva. Chegou aqui no finalzinho. Beleza? Muito obrigado a vocês dois. Sempre muito bom, que pode ser o nosso último programa. Foi muito boa a companhia de vocês. Vai. Não, mas vamos... Não é de rir, não, é para chorar, viu? A humanidade vai vencer. Vai. Tchau, Valderez. Tchau. Tchau, Afonso. Obrigado. Bom, vamos lá aqui os recadinhos finais. A live fica gravada. Vou aproveitar que ainda tem um pessoal aqui. Se inscreva aí no canal rapidinho. É só apertar e dar um touchzinho. Inscreva-se, não custa nada. Vire membro do canal se você gostou desse nosso programa. A gente tem outros conteúdos aí gravados, outras lives. Tem várias coisas aí para você visitar. Entre no canal e veja lá os nossos outros conteúdos. O Fernando é a segunda live dele aqui, e já outros programas que ele participou também, não como convidado principal, mas sempre nos apoiando aqui. Vire membro, se inscreva, e nosso próximo encontro é na quinta-feira, 19h30. Um abraço aqui para o Beto, aqui, até mais, Beto aqui, nosso amigo Beto Lateral, José Alberto Ribeiro, um abraço, Beto. É isso? Então, um recadinho dado. Veja a live, se você chegou no final, veja ela completa, faça um comentáriozinho, é bom, isso impulsiona o canal também, mesmo no modo gravado, dê o like, compartilhe o link do canal, compartilhe o link da live e ajude a gente nesse processo aqui, nessa formação desse espaço progressista. Beleza? Obrigado aqui, a Flávia também falando aqui, Flávia PB, obrigado, Flávia, obrigado a você por estar acompanhando a gente aqui. Beleza? Vou soltar a vinhetinha. Até quinta. A gente achou que ia começar as nossas, respondendo aqui ao Guilherme, as nossas lives de toda manhã. Não é live, seria um news, né? Um programa de reportagem, um break news aí, um giro de notícias. Todo dia de manhã a gente não conseguiu fazer. Hoje a gente vai tentar fazer amanhã, tentar fazer um piloto amanhã, e para a gente depois manter essa programação, fazer o Bom Dia Brasília toda a parte da manhã. Se a gente não conseguir, vai para quarta-feira, tá? Beleza? Vou soltar aqui nossa vinhetinha final e agradecer a todos vocês aqui. Um abraço.